Força elástica. Então vamos ver o que é essa força elástica. A força elástica, como a força normal, ela também é uma força reativa, uma força de reação. E como é essa força de reação? Então você pega alguns corpos elásticos. Que corpos elásticos? O elástico, por exemplo, aqui, ó, aproveitando a ocasião, elástico. Vou esticar esse corpo elástico. Ele causa no sentido contrário ação e reação. Uma ação, quer dizer, faz uma força de igual intensidade no sentido contrário. Quanto mais eu aumento a força, mais aplico força no corpo elástico, mais ele faz força no sentido contrário, certo? Mesma coisa que você pegar a borrachinha, esticar um pouquinho e fazer assim na orelha do irmãozinho. Mas você pode esticar bastante, ou da irmãzinha, e fazer assim. Não é para fazer isso. Então, olha lá, força elástica é isso, a reação dos corpos elásticos. No momento que eu tiro a força, deixa de existir a reação. Então, a força elástica também só existe no momento que você tem a reação. Posso ser um corpo necessariamente elástico, não precisa ser uma borracha, uma mola, pode ser alguma coisa de torção. Então, enquanto eu faço a força, eu dobro a faca um pouquinho antes de quebrar, naturalmente, e vou ter uma força de reação. Como calcular, nós vamos ver na sequência. Todos esses cálculos são bastante simples, normalmente é uma continha de multiplicar. 3, 4. Nós vamos ter também força de tração. O que é tração? Tração. Eu peguei um corpo elástico agora e fiz isso, ele reagiu no sentido contrário. Então, é uma força de reação. A força de tração também vai ser uma força de reação. E como ela funciona, essa força de tração? O mesmo formato. Aqui tem um corpo rígido. Pedaço de metal. Se eu tentar esticar esse pedaço de metal, não vou conseguir. Ele está rígido ali, mas eu vou fazendo força nele. O que vai acontecer? Ele faz uma força no sentido contrário. Esta força que no corpo elástico é visível, a gente observa, nos corpos rígidos, quando eu tento esticar um cabo rígido, por exemplo, uma barra de ferro, ela faz uma força no sentido contrário. A gente não consegue observar. Quer dizer que se eu colocar isso aqui numa prensa, alguma coisa que ele não consiga escapar, for esticando, tem um limite? Tem, ele arrebenta no ponto. Quando ele arrebenta, quando ele causa sua ruptura, quando não consegue mais fazer uma força de reação, uma tração no sentido contrário. Pode pensar aí nos engates de um trem. Existe uma tração entre os engates. Eles estão sendo forçados, eles forçam no sentido contrário. Exatamente isso. Então, forçam no sentido contrário uma reação. No momento que eu tiro a força, deixa de existir a força de tração. Então, vimos aí força elástica e força de tração. Mais um formato, força de atrito. O que é uma força de atrito? Força de atrito existe quando eu tenho contato entre duas superfícies. Que duas superfícies? Vamos fazer aqui o solo, um piso e uma caixa sobre esse piso. Muito bem. Então, está neste formato, não está existindo. A força de atrito também é uma força reativa. Só vai existir no momento em que estiver uma ação. Então, vamos aplicar uma força tentando movimentar essa caixa, esse objeto no solo. Imediatamente que eu aplico a força, vai existir exatamente no contato, vai existir uma força de atrito. E ela é representada por FAT, força de atrito, F-A-T, não é FET, é FAT. Muito bem. Então, se eu retiro essa força, para de existir o atrito. Como a gente pode perceber? Então, pode perceber, você pode imaginar assim. Se você tiver essa caixa de papelão, de madeira, vamos dizer, uma caixa de madeira,
num piso cerâmico. Ela não precisa estar muito pesada, você vai ter uma certa facilidade de empurrar. Agora, se você revestir esta superfície, que superfície? A superfície da caixa, a mesma caixa. Se eu colocar umas tiras, revestir essa superfície com borracha, o que vai acontecer? Vai ficar muito difícil porque eu aumentei muito o atrito entre as duas superfícies. Então, você aumenta esse atrito. Então, esta força de atrito depende da natureza dos materiais. Que materiais? Os materiais da superfície em contato. Posso pensar assim, tem o piso da sua casa, bonitinho, cerâmico, e você vai dar uma corridinha nele com um sapato de sola de couro e dar uma escorregada. Se você fizer a mesma coisa com um sapato de sola de borracha, um tênis, então você vai ver que o tênis prende muito mais, o seu peso não mudou, prende muito mais ao solo do que com o couro. Então, por quê? A diferença da natureza dos materiais vai alterar nessa força de atrito, que também vamos detalhar mais e vamos ver como se calcula. Ok? Finalizando essa primeira parte, então nós temos basicamente dois tipos de força. Que dois tipos de força? A força de contato, essas que nós vimos até agora, força de contato, nem todas. Essas que nós vimos agora, que eu preciso de contato entre duas partes. Então eu aplico uma força na parede, aplico uma força para empurrar qualquer objeto, força de contato. A força de atrito é força de contato, então precisa de um contato. O nome já diz, é o contato entre dois corpos ou mais, né? Então eu preciso de um contato entre superfícies. Muito bem. Então, isso é força de contato. A força de atrito, a força normal. Muito bem. A força de campo. O que é força de campo? Existe uma região que tem essa força. E nós vimos uma delas que é o peso. O peso é uma força de campo. Por exemplo, se eu estiver no alto de uma escada, se você pular, você vai ser puxado por uma força gravitacional que vai te levar ao solo. Então não existe nada te empurrando para o solo. Existe. Se eu estiver no espaço, daí você está fora dessa força gravitacional. Então você pode botar uma escada no espaço e pular, que você não vai cair da escada. Não vai. Muito bem, então a força peso é o tipo. Tem mais força? Tem. Nós vamos ver que tem uma força chamada magnética. Vamos fazer aqui. Força magnética. O que é força magnética? Uma força de campo magnético. A força de um ímã, por exemplo. Então quer dizer que se eu tiver um ímã, ele vai estar exercendo uma força exatamente no espaço? Sim, sem precisar do contato? Perfeitamente. Então tenho aqui um ímã e aqui tenho um metal. Mesmo que eu colocar perto, assim, colocando perto, eu já sinto que vai existir uma força de atração, mesmo não tendo contato entre os dois materiais. Eu vejo que vai existir uma força de atração. Essa é uma força de campo. E ainda nós vamos ver, mais para frente, que existe uma força elétrica. Que duas cargas elétricas, uma positiva e uma negativa, se atraem. Nós já vimos lá dos prótons e os elétrons. Então, eu tenho três forças basicamente de campo: gravitacional, que é o peso, gravitacional, a força magnética, a força dos corpos magnéticos, e a força elétrica. Então, força de campo, força de contato.